A Polícia Federal realiza hoje, na sede do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, a perícia que vai definir se o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser submetido a novo procedimento cirúrgico. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois de a defesa de Bolsonaro solicitar autorização para a realização urgente de procedimento cirúrgico no Hospital DF Star. Segundo o magistrado, no entanto, os exames apresentados eram antigos e, por isso, exigiu que a PF faça a perícia médica oficial. No último domingo, Bolsonaro passou por exame de ultrassonografia na sede da Superintendência da Polícia em Brasília, onde ele está preso. Desde então, esse documento apresentado aí ao STF, os médicos identificaram 2 hérnias e fizeram a recomendação do procedimento. E aí tem um despacho do ministro Alexandre de Moraes que diz o seguinte: dessa maneira determino o envio de cópias dos exames e laudos juntados aos autos para conhecimento e análise dos peritos médicos que realizarão a perícia no dia 17 de dezembro no Instituto Nacional de Criminalística. É o que diz a decisão dele aí. Com o resultado dessa perícia em mãos, Pitoli, o ministro Moraes, irá decidir se o Bolsonaro poderá realizar essa cirurgia. O ex-presidente sofre com crises de soluço que seriam reflexos da facada que ele levou em 2018. Desde então, Bolsonaro passou por diversas intervenções médicas no intestino. Obrigado, Barros. Silvio, Olavo, eu vou contar uma história para vocês para contextualizar o meu comentário rápido aqui. Tem uma pessoa muito próxima da minha família, querida amiga da minha mãe, que identificou no autoexame um nódulo no seio. E essa senhora procurou o atendimento público aqui em Bauru. Ela conseguiu realizar o exame, a mamografia, o que ela realmente precisava para testar o problema que ela encontrou no autoexame. O exame foi realizado 1 ano e 8 meses depois. O exame. Dá para imaginar o que foi encontrado 1 ano e 8 meses depois. Um câncer já em estado avançado, uma série de problemas de quem não tinha condição de buscar o atendimento particular, privado na área da saúde. Enfim, enfrentou um tratamento, teve retirada da mama, todas as consequências de algo que, embora tenha sido identificado precocemente, o Estado, em função da letargia, da demora, 1 ano e 8 meses depois, deixou chegar àquele ponto. Não tem. Eu vou culpar quem? Se a orientação da campanha é faça o autoexame, no autoexame ela identifica e consegue o Estado atendê-la no exame que comprovaria de fato o que ela identificou no autoexame, 1 ano e 8 meses depois, o culpado é o Estado. Só que quem enfrenta as consequências? O paciente, o cidadão. Por que eu fiz essa análise? Salvo engano, milagre, oração, não estou deixando isso de lado, é claro. Um problema identificado no exame há 1 mês, 2 meses, 3 meses, só aumenta. Eu nunca vi uma hérnia recrudescer, diminuir, sumir. Eu vi uma hérnia aumentar na dor, aumentar na proporção, nas consequências. Só vi isso piorar. Só que a estupidez do cidadão chega a um ponto que ele fala assim, não, o exame é antigo. Amigo, se o exame é antigo e nada foi feito para conter aquele problema, o problema só piora. Nós estamos falando de alguém com 70 anos, com comorbidade. Então, veja, a estupidez, a falta de sensatez. Bom, coração não dá para exigir de um ser diabólico, né? Mas o que eu estou tentando mostrar é o seguinte, não, faça um novo exame. Tá, fez o novo exame. Agora vai para o Instituto de Criminalística. Eu achei que fosse para o Adolfo Lutz, como é que chama isso? O Fleury, São Paulo, institutos renomados que vão poder olhar o exame. Não, vai para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Para agora falar o quê? Ano que vem a gente decide? A gente está falando da saúde de um homem com 70 anos, repito, com comorbidades, e preso numa cela de 12 metros quadrados, tomando um banho de sol 2 horas por dia e dormindo muito mal em função do ruído de um ar-condicionado central, que é um inferno na cabeça do presidente. Então a estupidez chega a esse ponto. Não, o exame é velho. Não. O problema é o mesmo, o cidadão. Só aumenta. Se não houve nenhuma intervenção para corrigir o problema, ele só aumenta. Mas se a intenção é matá-lo, estão no caminho, né, Olavo? Todo esse processo é anormal. Todo o processo é anormal. Amigo ouvinte, o juiz que aplica a sentença não é o mesmo juiz que executa a pena. Está na lei de execuções penais, leizinha de 1984.
salvo no caso de Bolsonaro, onde nós já comentamos aqui que não é justiça, é o sistema, é o consórcio junto com o executivo, num interesse político, eleitoral nítido para quem quiser ver. Pois bem, então já é uma excrescência aí de cara, né? O Alexandre de Moraes continua cuidando da execução penal de Bolsonaro, é absurdo. Pois bem, como é que funciona quando há uma patologia, há uma doença que precisa de uma intervenção de um juiz? Juiz, bota na cabeça, ó, juiz não tem conhecimento de medicina. Se o exame é novo, o exame é velho, não importa. Importa que o médico escreveu que precisa do procedimento. E a fala do médico, a escrita do médico, o laudo do médico dizendo que precisa do procedimento é atual. Ah, mas o exame é velho, mas que capacidade tem de interpretar um exame velho? É o médico. E a tendência é piorar, né? Porra, não tem conhecimento técnico. Fez medicina? Não fez. Palavra do médico. Agora, então vamos fazer uma perícia. Peraí, é o Estado que vai pagar a cirurgia? Não é o caso de perícia. Como é que funciona na prática em processos normais? Porque esse é anormal. O juiz fala assim, olha, esclareça o requerente esse detalhe ou aquele detalhe. E o próprio requerente, a parte, o presidente, providencia, vai no seu médico particular, providencia, olha, está aqui, ó, esclarecido. Isso é rápido. A perícia tem a questão do tempo. E nesse tempo? E a evolução da patologia? E a dor? E a perda? E o sofrimento? E o custo emocional desse sofrimento? Pitoli, não é um custo aleatório. Amigo ouvinte, Silvio, não é um custo aleatório. É um custo pensado. É um custo pensado. Quero que sofra. Sim. Talvez num prazer, presta atenção na palavra, talvez num prazer mórbido, talvez num prazer sádico, como algumas expressões não verbais revelam, mas é pensado, faz parte da conta. É estratégico, Silvio, a demora, o atraso? Não, é difícil complementar o comentário do Dr. Olavo porque foi algo brilhante do começo ao fim. A pergunta que eu faria seria a seguinte, não cabe ao Estado cuidar do cidadão? Não cabe ao Estado preservar a vida de um cidadão? Porque até onde se sabe, o Poder Judiciário é um poder de Estado. É um dos 3 poderes da nossa República, ali, da forma como ela foi constituída, tripartite. E nós estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que atua como juiz de vara de execução penal, juiz de VEP, mas que, ao mesmo tempo, assumiu todos os papéis possíveis nesse crime que ele imputa ao presidente Jair Bolsonaro. Porque ele é réu, ele é vítima, ele perseguiu, ele puniu, ele julgou, ele mandou multar, ele mandou prender, ele manda soltar, e ainda diz que tentaram matá-lo. Que havia um plano mirabolante, hollywoodiano, né, da Netflix, aquele que você liga no filme, para tentar matá-lo, matar o presidente, matar o ministro Alexandre de Moraes. Mas o que será que está sendo praticado contra o presidente Jair Bolsonaro? Para que impor dificuldades a uma pessoa que precisa de cuidados? Porque ele precisa sair daquela cela e precisa ser submetido a exames, a cirurgias e por aí vai. Por que impor dificuldades? Isso tem nome. E o nome, eu acho que a gente não pode se esconder. É tortura. Está sendo torturado. Para mim está muito claro isso, Pitoli. Para mim também. Agora, o que o presidente Bolsonaro está vivendo do ponto de vista da tortura psicológica, Silvio, a gente vem acompanhando há muito tempo. No final de semana, ele já estava de tornozeleira, mas ainda com acesso ao telefone, salvo engano, não tinha acesso às redes sociais, mas ainda tinha acesso ao telefone. Numa conversa com o presidente, ele mostrava a indignação da humilhação, do que ele estava enfrentando, né, do que ele estava sofrendo. Ele olhava para aquilo, como ele fez quando ele saiu do PL ou da Câmara, num determinado momento, de tornozeleira, mostrando a tornozeleira, o tamanho do incômodo que aquilo gerou, a humilhação que aquilo proporcionou para o presidente Bolsonaro.
Ele carrega essa tornozeleira desde o dia 18 de julho. Tornozeleira que vira prisão, né, no dia 4 de agosto. No dia 6 de novembro ali eu estive, Silvio. Silvio, viaturas diante da casa do presidente Bolsonaro. E lembrando o seguinte, você entra no condomínio onde ele reside, você anda quase 1 quilômetro. Ainda tem que fazer uma conversão para depois encontrar a casa do presidente no meio de um dos quarteirões ali. Não dou detalhes porque acho desnecessário até para a segurança. Mas, Olavo, viaturas na frente e viaturas atrás. Na casa, imagine o seguinte, a casa do presidente faz fundo com outra casa, que dá frente para outra rua. Ali viaturas também. Termina a minha visita e entra um agente, não sei se um policial penal, um policial federal, não sei, entra para ver se não tem escavação no jardim, no fundo, ou marca de pé de quem vai tentar escalar ou saltar o muro. Ele vivia essa humilhação todos os dias. Aquele drone que flagrou o Nicolas mexendo no celular, eu estava nesse dia com o presidente Bolsonaro ali, e ele ouviu como se fosse um zunido, um mosquito, qualquer coisa do tipo. Ele falou, é drone. Aí ele falou assim, você não sabe quantos já caíram em cima do meu telhado aí? Ou seja, isso é vida. A tortura está acontecendo todo dia. Por mais que em liberdade ele enfrentasse essa tortura de uma maneira diferente, mas preso ele está sofrendo. O vídeo publicado pelo Carlos na semana passada, com aqueles soluços, enfim. A gente tem hoje o maior líder do Brasil, da direita conservadora, o maior líder político, talvez, né, da América Latina hoje. A gente tem esse homem preso nessa situação. E o Brasil assistindo isso ainda meio que passivamente, tentando entender, com medo de sair às ruas, e o Silvio usa o termo descer para a calçada, né? A gente sair do sofá, a gente descer para a calçada, a gente se movimentar, porque nós não podemos aceitar isso. Não dá para se conformar. Não dá para se conformar. Tem um homem que faz um exame tempos atrás, constata um problema. O problema se agrava. Um novo exame. A questão é urgente. Os médicos, aliás, um abraço para o doutor Cláudio Birolini, médico do presidente Bolsonaro, que nos acompanha diariamente. É um querido Birolini. O problema agrava e pede urgência na cirurgia. Nós temos um laudo que pode ser dado depois do dia 26, Olavo. Que urgência é essa? Então, veja, todo esse sofrimento, todo esse martírio, todo esse calvário segue ainda contando com uma plateia, enquanto nós precisamos de quem, de fato, entrasse nessa luta pelo Brasil. O Silvio trata de um ponto, Silvio, que é a questão dos artistas motivados pelo posicionamento do Zezé, e ontem eu fiz uma fala nesse sentido. Nós só precisamos nos conectar. Nós existimos, nós pensamos o Brasil livre disso, nós pensamos o Brasil da direita conservadora, com valores e princípios, livre disso. Nós pensamos esse Brasil. Colocaram medo sobre a gente, é claro. Eu tenho amigo que está com passaporte preso, contas bloqueadas, eu tenho amigo vivendo isso hoje. Mas nós precisamos nos conectar, porque é a liberdade do presidente Bolsonaro que nos custa, e custa muito caro, essa prisão, essa tortura. E a gente não dá para deixar para depois. Vamos ver em fevereiro a dosimetria, se Deus quiser. Amigo, o presidente Bolsonaro dizia aqui, Silvio, sempre que pela Ouro Verde passava, é um homem olhando para um teto de concreto. Quem é que resiste a isso, Silvio? Não, é terrível. É como... Vou fazer aqui aquela analogia que eu sempre faço, Pitoli. É o relógio com os ponteiros parados. Exato. A vida fica suspensa. A vida fica suspensa. E trancafiaram ele. Tá? Trancafiaram ele para que ele não possa influenciar nas eleições de 2026. Para que ele não possa concorrer, para que ele não possa apoiar ninguém, para que ele não possa fazer campanha. E aí eu vou recorrer à eleição de 2024. Por onde ele passou, no Brasil inteiro, em todas as regiões, em todos os estados, ele elegeu prefeitos e vereadores. Ele praticamente dizimou a esquerda nas eleições de 2024, no âmbito, diante da capilaridade, evidentemente, que o município representa, mas ele dizimou a esquerda. Sabe quantas prefeituras tem o PT? 252. Sabe quantas prefeituras tem o PSOL? Nada. Nenhuma.
Então, aqui no estado de São Paulo, de onde a gente fala para o Brasil, Pitoli, tem 4 cidades pequenas. Talvez Matão a gente talvez não possa chamar como uma cidade tão pequena, mas 4 cidades que não chegam nem aos pés do que o PT um dia já teve. O PT tinha a história do cinturão vermelho. Quantas vezes você já não leu? Nós não abríamos o jornal e estava lá o cinturão vermelho metropolitano do PT. Osasco, a região de Campinas, RMC, toda aquela região do ABC paulista, Guarulhos, tudo isso. Não existe mais PT ali. Eles vão tentar, de alguma forma, voltar, mas foram todos dizimados. O PSOL desapareceu nas urnas. Por quê? Porque isso tem um nome. Se chama Jair Bolsonaro. Ele pegou na mão de prefeitos e vereadores e elegeu as pessoas. Então, imediatamente, o que o sistema fez? Vamos tirá-lo de cena. Para que ele não faça a mesma coisa em 2026. Para que ele não eleja 54 senadores. Para que ele não eleja uma bancada no PL, por exemplo, com 130 parlamentares, que hoje é o tamanho da base do Lula, com esforço. A base do Lula tem 130 cadeiras. Para que ele não reforce o União Brasil e o PP, que formaram uma federação agora, que abandonou o governo Lula. Ou seja, há uma possibilidade real de metade da Câmara dos Deputados ser de direita no ano que vem, né? Na eleição do ano que vem. Então, vamos tirar ele de cena. Mas aí, tirá-lo de cena significa tirar o brasileiro de cena, o brasileiro que escolheu ele, os votos são dele, e aí por isso ele tomou a decisão acertada de entregar, como eu estou usando analogias aqui, tá? Porque quando a gente fala espada, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com autocensura. Entregou a espada ao Flávio Bolsonaro. Falou, é o filho dele, é em quem ele confia. Então ele vai entregar esse espólio gigantesco político, o capital político dele, para o filho dele. E não vai entregar na mão de outros, porque talvez sabe-se lá o que os outros vão fazer com esse capital político.